Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos o sinal do trema, que ocorria, por exemplo, nas palavras tranquilo e aguentar. Veremos que, apesar de ter sido extinto pela última reforma ortográfica, há situações em que ainda o trema deve ocorrer. Tudo isso é o que nós veremos agora. Na língua, aqui nós temos os acentos gráficos, também chamado de sinais diacríticos. Temos o acento agudo, como em café, o acento grave, a junção que mostra a junção dos dois as, indica a ocorrência da crase, o acento circunflexo, como em lâmpada, o acento util, como da nasal, indicativo da nasal, em maçã, e, por fim, nós temos o trema, que é esses dois pontos que ocorriam no U, quando lido na sequência QU e GU. Bom, o trema foi extinto na última reforma ortográfica, lembrando que a reforma foi gráfica e não sonora, portanto, houve alteração de algumas palavras, sem alterar, houve alteração gráfica de algumas palavras, sem alterar a sua pronúncia. Como funcionava o trema antes da reforma ortográfica? O trema, esse sinalzinho, era posto nos grupos QU e GU, antes de E e I, quando lido o U, como em aguentar, linguiça, 50, tranquilo. Lembrando que quando não lido o U, não era colocado o trema. Guerra, guincho, aquele, aquilo, somente na sequência em que GU e QU, na sequência em que o U era lido. Portanto, com a reforma, o trema deixa de ser utilizado. A pronúncia continua a mesma. Aguentar, linguiça, 50, tranquilo. Só houve a extinção desse acento. Houve a alteração da grafia sem alterar a pronúncia. Mas, apesar de ser extinto, esse sinal na nossa grafia, há situações em que ele ainda deve ser usado. Em quais situações o trema deve ser utilizado? Em duas situações. Ele deve ser utilizado nos nomes de origem estrangeira, que contém esse sinal, então ele deve ser mantido, como, por exemplo, no nome do jogador alemão Thomas Müller. E nas palavras derivadas desses nomes estrangeiros que possuem o trema. Então, no caso aqui de Müller, na derivação, na construção, por exemplo, de um adjetivo, eu mantenho o trema, já que esse trema é originário de um nome próprio que possui originalmente aí o trema. Então, nessas duas situações, eu devo continuar a usar o trema, nos nomes próprios e nas palavras que derivam desses nomes próprios. Apesar desse sinal, desse acento gráfico ter sido extinto, ele possuía uma importante função, já que ele mostrava quando eu deveria ou não pronunciar o U na sequência QU e GU. Porque nas palavras que nós conhecemos, que pertencem ao nosso vocabulário ativo, fica fácil aí a pronúncia, como em aguentar e guerra. Então, nessas duas palavras, eu sei que aguentar eu devo pronunciar o U, e em guerra eu não devo pronunciar o U. Já em palavras que não são tão conhecidas, que pertencem a um vocabulário mais passivo, às vezes é difícil saber se eu devo pronunciar o U ou não. Daí a importância do trema. Como, por exemplo, a palavra, como eu devo pronunciar essa primeira palavra? Equidistante ou equidistante? Ubiquidade ou ubiquidade? Quiprocó ou quiprocó? Então vejam a importância do trema para essa indicação. E no caso dessas palavras, essas três palavras citadas, de acordo com os dicionários, eu devo sim ler o U. Então,
Se nós estivéssemos na grafia anterior, antes da reforma, essas palavras deveriam receber o trema, já que é uma indicação da leitura do U. Então, em todas elas, eu devo pronunciar equidistante, ubiquidade, aguentar e quiprocó. Lógico que esses sinais já não existem mais nessas palavras, devem ser grafadas dessa maneira, sem o trema, mas aqui apenas para mostrar a importância do trema na hora de ler palavras, sobretudo palavras desconhecidas, já que o trema era um indicativo dessa leitura do U, mas ele foi extinto. Resumindo, o trema não é mais usado. Com a reforma, a última reforma ortográfica, esse sinal foi extinto. Então, ele era utilizado anteriormente na sequência QU e GU, diante do E e do I, quando o U era lido. Então, a pronúncia das palavras continua a mesma, já que a reforma alterou apenas a grafia e não a pronúncia, continua a mesma, mas esse sinal não existe mais. Só deve ser usado nos nomes estrangeiros e nas palavras que derivam desses nomes estrangeiros. É isso, pessoal, e bons estudos!